Rastreador. Olá, pessoas lindas dessa rádio maravilhosa! Eu sou o conselheiro metafísico e arte-terapeuta Vinícius Rastrello. Ontem, lá nas minhas redes sociais, eu fiz lá a perguntinha, gente, me manda tema pro programa de hoje, né? E aí, eu fiquei impressionado com a quantidade de pessoas pedindo relacionamento afetivo e amoroso, inteligência emocional, amizades verdadeiras. Vem vampiros emocionais e energéticos, autoamor. Gente, com essas perguntas eu resolvi o programinha de hoje falar assim. Teve outras sugestões do estilo meditação, expansão da consciência, intuição e confiança. Mas, com essa quantidade de pessoas falando sobre relacionamentos, eu vou, no programinha de hoje, vou falar um pouquinho dessas relações. Como que a gente faz trocas com o meio, trocas com os outros. As pessoas, elas, em sua mais profunda forma de existir, elas têm a necessidade de se relacionar. Sim, nós humanos temos sim a necessidade da gente se relacionar. Como? Eu, um indivíduo completo, com os meus amigos, com os meus parentes, com o bem-ê, nos relacionamentos afetivos, nós necessitamos sim de trocas energéticas, de amizades, de fazer esse papo, essa conversa, essa coisa gostosa entre eu, fulano, e o meio em que eu estou. Ok? Quando essa troca são de humanos bacanas, são de humanos que a gente tem afinidades, essa troca fica suave, sutil. Fica fácil, porque eu me afinizo com o meu amigo, eu me afinizo com a pessoa que está aqui do meu lado, eu me afinizo. Então a troca fica saudável, gostosa, alegre, ela te traz no seu íntimo uma coisa bacana, um sustento interessante, sensações, mesmo que desagradáveis, que às vezes a gente tem situação dura para resolver, né? Puxa, lá em casa a gente tem uma situação difícil, mais complicada, mais elaborada para resolver, mas mesmo assim nós estamos motivados a fazer a troca. Nós não cansamos daquele ser, nós não temos o asco, né, daquela pessoa. Quando a gente começa a ter o asco de algumas pessoas, e isso é muito comum, hein? Vemos bastante o nosso cansaço, aspectos nossos que nós não queremos entrar em contato. Você tem aquela pessoa no trabalho ou na vida que você não se afiniza? Que você tem um asco à convivência daquilo? Observa se existe algum lugar dentro de você que você não está afins de fazer contato, de entrar profundamente naquela situação e deixar que ela venha para a consciência. É tão gostoso e é tão bonito trocas saudáveis com as pessoas ao nosso redor. E eu sempre, quando eu vou falar de afetivo ou de relacionamentos, eu sempre começo por esse espaço. Você é e está sendo uma pessoa inteira. Você é seu amigo. Você é seu parceiro. Costumeiramente, somos educados a dar muita importância às coisas de fora e mal educados, por assim dizer, às coisas internas nossas.
A educação da gente se comunicar com o nosso emocional, com o nosso sentimento. Quase que não temos linguagem com esse espaço tão íntimo e tão interno nosso. E essa amizade com a gente é tão importante. Essa amizade minha comigo mesmo, ela que faz os relacionamentos darem certo no mundo exterior. Porque quando você aprende a ouvir a sua alma, quando você aprende a ouvir o seu emocional, você tem as dicas. As dicas, e aí você olha para o fulano que te dá aquele asco. A gente tem umas pessoas que dá asco, não tem? Vai me contar que você não tem umas pessoas que você nem aguenta olhar pra cara, não é? Essa pessoa desperta alguma coisa em você que você não tá afim de fazer contato. Isso quer dizer que você precisa fazer contato com essa pessoa? Não. Não precisa. Tua alma ali às vezes te avisa. Opa, essa pessoa não é legal. Essa pessoa não é bacana para você. Não é gostosa para o seu convívio. Não é legal para a sua existência. Ela não está te fazendo bem nesse momento. Só que a gente não sabe lidar com isso. Imagina alguém... Deve ter algum ouvinte aí que deve estar nessa situação, que está casado há tanto tempo, que está há um espaço tão grande de tempo casado, né? E de repente o parceiro ali, a parceira, começa a gente a não querer mais esse contato, a dar um desânimo nesse espaço. Olha que interessante, vamos limpar essa mágoa. Vamos tentar limpar essa mágoa em nós. E entrar em contato com o que acontece dentro do indivíduo. Para que dentro do indivíduo a gente possa compreender o que acontece no individual de cada um, para depois desse individual acontecer, podermos nos relacionar de forma sincera. A maioria das pessoas, quando começa a ter um desgosto, quando começa a ter aí alguma sensação desagradável dentro desse ser, tem a necessidade de começar a mentir para o seu parceiro, o seu amigo, as pessoas que estão à sua volta, seus colegas de trabalho, tentando vestir uma carapuça de pessoa legal, pessoa simpática, de marido, de benê, daquela pessoa que assumiu um papel social perante a outra pessoa e para de viver. A maioria das relações começam a ter conflitos nesse espaço de uma pessoa que está com as sensações ali que ele considera coisas não legais, não boas, não interessantes, não divertidas, não gostosas e fluidas e não bacaninhas perante a relação que aquela pessoa está. Ela começa a fugir, a se esconder e veste uma máscara, um personagem. E este personagem que ela veste, ela não é real. E acaba levando a relação, a amizade, a família, o relacionamento afetivo, todas as relações, ok? Quando eu falo de relacionamento afetivo, o amor é importante, né? Mas é igual a todas as relações. É que com um amigo, às vezes a gente olha para um amigo ou para um colega de trabalho, a gente tem a coragem, né, de ser a gente mesmo. E às vezes com bem a gente não tem. Porque a gente tem uma história, a gente tem aí uma bagagem com essa pessoa e a gente não se permite a só ser. E deixar fluir a coisa gostosa, deixar a coisa fluir legal, bacana, divertida, emocionante, a coisa e falar do que está acontecendo com a gente. E essa máscara que a gente veste nessa relação acaba nos levando a transformar aquela relação ou aquele espaço de vida num lugar que não é o nosso. Fazendo dessa relação insustentável, insuportável.
fazendo esta relação de uma maneira que não fica impossível para a pessoa curtir, fica impossível para a pessoa gostar, fica impossível para a pessoa deixar fluir. A gente se esconde atrás de máscaras para a gente conviver com as pessoas. E sem máscara, a vida fica tão bonita. Sem máscara, a vida fica tão gostosa. Quando a gente se relaciona com pessoas porque a gente gosta, quando a gente se relaciona com pessoas porque a gente curte essas pessoas, quando a gente se relaciona com gente de coração aberto a se relacionar, de coração aberto a deixar a troca acontecer, é tão mais bonito, é tão mais gostoso, é tão mais fluido. E falando desse espaço das relações pessoais, hoje eu convido aqui, no meu programa, um amigo de quase 20 anos que teve uma participação fabulosa em minha vida. Foi primeiro ator que eu dirigi como diretor teatral, que eu botei em cena, minha primeira vez que eu falei assim, eu vou experimentar dirigir. Esse amigo que eu tenho um coração gigante por ele, uma gratidão gigante por ele, tá lançando o seu 10º livro, né? 4º livro? É o 4º livro já. Caco Ponte! Seja bem-vindo aqui no meu programa, Caco! Salve, Vinícius. São 13h13, meu querido. 13h13, rapaz. 13h15 ali, pelo aquele relógio. Ó, no seu celular aí, ó. Meu celular sempre tá errado. Mudou aqui, pulou já. Gente, esse daqui é Caco Pontes, um amigo de 20 anos já, que a gente tem aí de convivência, de participação, com linhas da arte que sempre se cruzam. A gente se diverge e a gente vai para lugares diferentes, começa a fazer artes diferentes, e quando nós, de ano em ano, de 3 em 3 anos, de 4 em 4 anos, a gente se encontra, e o que é gostoso e interessante, como as almas estão abertas para uma relação real, né? Sem máscaras, sem querer ficar colocando aí pose, tipo, a gente é a gente, nós podemos deixar a nossa arte falar mais alto. Caco Pontes tá lançando agora o seu livro, A Ordem dos Fatores Ocultos. Dando uma folhadinha, e eu lendo, é provocativo, é interessante, e o mais legal, nós dois fomos para uma linha de abertura de consciência. Eu sou arte terapeuta. Então, o que melhor trazer aqui para a rádio, fazer essa terapia via rádio? Trazer um poeta. Caco, me conta um pouquinho do seu livro. Se apresenta para a turma. Boa tarde, prezadíssimos ouvintes. Para chegar até aqui, eu tive que engolir fumaça, eu tive que parar na pista, aguentar tranco na esquina e por cima lotação. Fiz aí um remix do Itamar Assunção, meu mestre. Boa tarde, Vinícius. Boa tarde, Caco. Que satisfação estar aqui no seu programa, finalmente, né? Consegui finalmente chegar. Gente, a semana passada ele vinha pra cá. E aí aconteceu alguma coisa que ele ia pro Rio de Janeiro fazer o lançamento lá, né? Isso. Sim. E aí ele não conseguia vir, a gente remarcou pra hoje. Aí hoje, vindo pra cá, a gente tinha marcado uns minutinhos antes, né? Pra gente bater um papinho antes. Aí teve questões aí, né? Essa loucura da vida.
Contratempos, né? Mas Contratempos. cheguei aqui às 13h13, acho que é um número muito simbólico. Muito simbólico, Né? 13h13, opa! Aqui é 13. Me conta, Caco, me fala aí do seu livro, que você faz uma provocação aí, usando a fé para isso, usando desse espaço e citando e colocando uma forma provocativa mesmo sobre a relação com a fé. Então, eu acredito muito na força da fé, né? Mas eu não sei, assim, não sei se exatamente tem a ver com isso, com a fé, mas com as experiências do inconsciente e, de certa forma, do espírito, né? Os desdobramentos quânticos, astrais, né? Então, o livro, na verdade, ele é um percurso narrativo que retrata uma pequena jornada de um alter ego, uma espécie de persona, assim, né? Que vivencia essa caminhada, essa jornada de expansão da consciência e delírio, né? Que também tem inspiração em correntes de poesia, inclusive, que já vivenciaram essa experiência, né? Mesmo a geração Beat, né? Principalmente o Ginsberg, Allen Ginsberg, o Jim Morrison, que foi o poeta que me influenciou, né? Minha primeira influência que me levou, assim, né? Me direcionou a fazer poesia de forma assim, já consciente do tipo de linguagem, né? Da manifestação e da estrutura, né? Da coisa dos versos, e ele trazia essa integração entre o poeta xamã, né, que tem a visão, que tem abre os rituais, assim, né, a conexão entre os mundos, as dimensões, e a vida cotidiana, urbana, né? Por isso eu digo delírio e expansão da consciência, porque viver aqui na terceira dimensão, nas cidades, né, já é uma relação chapada, assim, né, com os estímulos e incômodos que a gente recebe o tempo inteiro, visuais, sonoros, toda essa energia, né, essa vibração. É um bombardeio tão grande que, se não pararmos para voltar para o nosso íntimo, voltar para o nosso interior, voltar para esse espaço do sentir, a gente acaba se perdendo mesmo no afazer cotidiano, no ficar cego às artes e poesias que estão ao nosso redor o tempo todo. Tem um trecho de um texto do Rimbaud que chama A Carta do Vidente, né? E é curioso, porque é como se ele estivesse escrevendo uma carta, mas que poderia remeter a uma carta também de um oráculo, né? Uhum. Inclusive, esse meu livro, as ilustrações, elas são recriações de arcanos maiores do tarô, que aí acaba entrando também em aspectos do arquétipo, né? E aí a gente pode conectar vários elementos míticos, não só místicos, né? Uhum. Mas acho que o livro, ele possibilita esse cruzamento entre o mito, o oculto, né? Os mistérios, né? Isso que a gente chama de mistérios que estão nas entrelinhas do universo e que ficam na fronteira da ciência e da metafísica, né? Daquilo que a gente não compreende. Tipo, como física quântica, por exemplo, né? É algo que a ciência reconhece, sim, né? Porque tem tem as questões magnéticas, eletromagnéticas e tal, né? Frequência, né? Estamos aqui no rádio também. Sim, uma frequência. No Hertz, aqui nas frequências Hertz. 95.7 FM. Exatamente. Isso é o que a física reconhece, né? E o que não o que está além da compreensão, mas que é identificável é a metafísica, né? Então o Rimbaud agora, sim, fazendo a citação, ele diz assim: o poeta se faz vidente
por meio de um longo, imenso e pensado desregramento de todos os sentidos. Então, esse trecho dele, né, desse texto, acho que de certa forma me identifico muito, assim, porque é isso, né? A nossa relação com a poesia é abrir um campo de visão das coisas que parecem óbvias, mas é um mergulho, uma imersão, né, nas coisas que estão mais na frente dos nossos olhos, mas que olhar de outra forma, assim, né? Ter outra percepção das coisas que parecem, que são já ordinárias, né? Aí a gente busca o extraordinário, assim, a partir desses elementos. E acho que o livro, de certa forma, é uma continuidade da minha caminhada nisso, né? Mas antes eu trabalhava com temas bem urbanos, bem assim, de observação cotidiana. E agora, essa observação, ela vai para um outro campo, que é um campo mais desse aí que eu estava falando agora. Assim. Caco, eu vou te pedir uma coisa. A arte, qualquer arte, para a gente apreciar, nós temos que estar no espaço interno. Eu, como arte terapeuta, metafísico, trabalho com a metafísica, né, na minha jornada. Vou pedir para o ouvinte, na verdade, que para você é fácil de eu pedir. Você está aqui do meu lado. Pega uma das suas poesias desse livro que traga a expansão. A expansão para esse mundo astral. A apreciação da arte, de todas as maneiras, de todas as formas, traz a gente em contato com Deus, com o divino. Se nós somos seres divinos, de certa forma, e podemos ter esse contato, a arte é quase o melhor caminho para a gente se encontrar nesse espaço. Temos poucos minutos, né, Jean? Ok, temos poucos minutos. Vou escolher um aqui, tá? Ok. Enquanto isso, gente, eu vou passando aqui os nossos recadinhos. Dia 14 de setembro, temos o curso de desenvolvimento mediúnico lá no meu espaço sem cunho religioso. Dia 14 de setembro, às 13h30. Sem cunho religioso. São 8 aulas. Ok? Dá uma ligadinha lá, www.almadalma.com.br www.almadalma.com.br. Nossos telefones são o 011 50 62 51 64 50 62 51 64 ou o WhatsApp 964 20 2000 964 20 2000. O curso começa agora, dia 14 de setembro, ok? O curso tem 8 encontros aos sábados, das 13h30 às 15 horas. Vou pedir para o ouvinte agora colocar a alma atenta para a gente apreciar uma das poesias do meu querido amigo Caco Pontes. Então, nossa, são 21 poemas que tem nesse livro, né? Até seguindo essa proposta cabalística, divididos em 3 capítulos de 7 cada, né? Que são a experiência, a visão e a travessia. É até um pouco difícil, assim, escolher um, né? A gente tem 1 minutinho só. Mas Ok. Você pediu um desse livro aqui, né? Então, tem o último poema, ele é curtinho, que é o poema 21, né? Que é abandonando o racional, reconheceu a oportunidade em aprimorar o autoconhecimento. Abandonando o racional, expandiu a consciência e reconheceu a oportunidade de aprimorar o autoconhecimento. Que lindo! É isso mesmo, gente!
abandono racional. Expande a consciência através do autoconhecimento. De novo, pra gente entrar com a vinheta. Abandonando o racional, expandiu a consciência e reconheceu a oportunidade em aprimorar o autoconhecimento. Vamos ficando por aqui, gente. Um beijo na alma!